Bom, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso episódio 10 da nossa série Além do Brasil. Hoje nós temos uma convidada bem especial, Juliana Ferreira. Gente, enquanto isso, eu comento com vocês. Opa, ela já chegou aqui. Oi, Ju, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Eu É, consegui o auditório. tô vendo aí, tá poderosa aí, né? Ah, tá bom. Eles me deram o auditório daqui da, da FEUSP. Eu nem sabia que tinha esse auditório, acredita? Pois é. Bom, eu sei de dois auditórios, não sei se é novo esse, se esse é novo. Ah, eu acho que pode ser, né? Pode ser, pode ser novo esse aí. Sim, maravilha. Eu Não, não deu tô pra te ver aí. vendo. Eu não tô te vendo. Não, mas tá tudo tranquilo. Eu tô te vendo Ah, bem aqui. Tá tudo tranquilo. Vamos ver. Às vezes dá umas travadinhas mesmo, mas é normal. Vamos ver. Pode ser minha internet também. Às vezes a minha internet também dá uma osciladinha, mas depois volta. Tá me eu ouvindo tô bem? ouvindo bem aqui. Eu tô ouvindo bem o que você tá falando. Beleza, então. Maravilha. Joia. Então deixa eu só te apresentar aqui pro pessoal rapidinho. Pessoal, a Juliana, ela é mestra em. Bom, qualquer coisa você me corrige, tá? A Juliana é mestra em turismo pela USP e é doutoranda agora também pela USP, doutoranda em educação e tem um trabalho muito interessante com narrativas, né? Um trabalho que envolve também as migrações internas, né? Dentro do Brasil, né? Que é um tema que envolve vários aspectos, né? Eu diria que é um tema super interdisciplinar, na verdade, que envolve a gente conhecer um pouco mais profundamente a história do Brasil também, a dinâmica das regiões, né? A formação das regiões e todos os detalhes super sensíveis em relação a como as pessoas se percebem, né? No Brasil, como as pessoas percebem as demais também no Brasil, né? Eu queria começar conversando, Ju, te mostrando um livro que eu ganhei, né? Que eu achei curioso, né? Porque é o seguinte, esse livro aqui é uma adaptação da obra do Gonçalves Dias, né? Se chama O Filho do Norte, né? O Gonçalves Dias, para quem não conhece, é um dos principais poetas da literatura brasileira no século XIX, né? Ele escreveu um poema famoso, né, chamado Canção do Exílio, aquele, né, Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, que uma parte desse poema entrou para o hino nacional do Brasil, né? E, enfim, ele é maranhense, né? E quando a gente começa a estudar, assim, por exemplo, a região dos autores, por exemplo, das autoras brasileiras, a maioria, assim, dos que tiveram impacto são do que hoje é o Nordeste brasileiro, por exemplo, né? Então tem vários autores maranhenses que a gente poderia listar, né? Ah, talvez o autor mais famoso do Brasil fora do país é o Jorge Amado, né, que é da Bahia. Talvez seja o autor mais conhecido, mais lido fora do Brasil, né? Então, existe uma potência muito forte de outras regiões que às vezes são ofuscadas, né? Pelo que a gente chama hoje de eixo sul, ou eixo Rio-São Paulo, né, no Brasil, que se desenvolveram, na verdade, muito recentemente, né, na história do país.
E curioso, eu achei curioso, né, Juliana, porque o título, né, o título foi O Filho do Norte, né, e durante um tempo, né, esse significado de norte, ele era mais genérico, né, no século XIX, por exemplo, ainda não existia essa diferença entre norte e nordeste, né, enfim. E eu estou comentando isso porque, bom, é um livro interessante, que é em quadrinhos, na verdade, né, que mostra um pouco a história do Gonçalves Dias, né, é super novo, saiu recentemente, e que traz até alguns preconceitos em relação à região, na minha opinião, né. Eu achei muito bonito o livro, mas realmente tem alguns traços aqui de preconceito, talvez até da época do Gonçalves Dias, né, do Brasil do século XIX, né? Só para dar um exemplo, esse significado, né, de região norte, né, como uma coisa só, né, sendo que hoje a gente tem uma diferença entre norte e nordeste, por exemplo, do Brasil, né, só para começar um pouco a nossa conversa, né, porque essas obras, né, artísticas também, literárias, elas são representações também, né, que as pessoas fazem sobre o outro, né, muitas vezes, né, e eu acho que seu trabalho trabalha muito com representações também, né? E, enfim, seja muito bem-vindo, Juliano, já falei demais, né? Eu queria começar te perguntando como que você chegou como que foi essa trajetória até chegar na pós-graduação na USP? Como que foi essa trajetória? Boa tarde a todos. Obrigada, professor Antônio, pelo convite. Bom, eu sou do interior da Bahia, nasci em Itabuna, não sei se alguém conhece, Bahia, tá? E nasci em Itabuna e fui morar com os meus pais no distrito de Itapebi, que chama Caiubi. Caiubi tem praticamente 700 habitantes, então assim, é bem pequenininho. E lá, o meu avô solicitou para minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, para que eu fosse morar na cidade, em Itabuna, para que eu pudesse estudar, enfim, para que eu tivesse uma educação melhor. Sim, sim, deu uma travadinha, mas a Juliana já volta. Está com um probleminha de oscilação da rede, mas a gente já volta. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ela consegue retornar. Acho que foi, né? Não desmerecendo o lugar onde eu estava, mas assim, Juliana, tá travando um pouquinho a sua fala. Será que dava para tentar mover um pouco, se mover um pouco aí, mudar um pouquinho o lugar? Vamos ver aqui. neto, meu outro primo e meu avô e minha avó. E lá eu Deixa eu dar uma... permaneci. Oi. Desculpa te interromper. Deu uma travadinha na sua fala quando você estava falando de Caiubi, né? E Ah, tá. aí eu não sei se você quiser repetir ou se você quiser se mover um pouquinho também no espaço aí. Não sei se melhora um pouquinho. O que você acha aqui agora? É porque aqui tá chovendo muito, entendeu? Ah, certo, certo. Tá chovendo muito, Certo. então Tudo bem. não sei, deve ser isso. E agora? Tá legal? Sim, tá Tá, legal. quando não tiver, você manda uma mensagenzinha para mim, tá bom? Eu acho que por aqui dá para saber, né? Isso. O que eu quero dizer que eu morava em Caiubi, tinha aproximadamente, ainda tem, eu acho, né? Hoje tem 700 habitantes, e lá eu morava com meus pais e o meu irmão. O meu irmão, ele foi
morar com a família do meu pai, que é no Salto da Divisa, que aí já é Minas Gerais, e eu fui morar com os meus avós em Itabuna. Meu avô pediu para minha mãe para que eu fosse morar com eles para ter mais oportunidades, tipo curso de informática, enfim. E aí eu fui morar com os meus avós. Então, dos 5 anos de idade, eu fui para casa, eu fui para Itabuna, e aí eu permaneci lá por 20 e poucos anos. Não, eu fui para Itabuna, aí no ensino médio eu fui morar com minha tia em Salvador, aí eu estudei em Salvador, no colégio. Depois que eu estudei no colégio, eu retornei para Itabuna para fazer faculdade. E aí, nessa faculdade que eu fiz, que foi em turismo, depois que eu fiz faculdade de turismo, a minha professora, que foi... que eu encontrava muito com ela, e eu gostava muito, a professora Isabel, ela falou, Juliana, se eu fosse você, fazia uma especialização em História do Brasil, porque aí você poderia linkar, você ia, enfim, a aprender mais. E nessa de História do Brasil, ela falou para mim, por que então você não faz uma graduação também em História, porque complementa o seu conhecimento. E eu fiz. Eu fui, fiz, então, faculdade de turismo, depois eu fiz a faculdade de história, primeiro eu fiz a especialização de história, depois eu fiz história, inclusive a especialização foi sobre história do Brasil, que eu estudei o patrimônio de Tremembé, que é ali em Maraú. Que legal. E aí, depois disso, eu... Nossa, como é difícil a gente contar a nossa história, né? Aí eu fiz essa pós-graduação. Depois eu resolvi, porque eu trabalhava em uma empresa na área no setor administrativo. E aí eu resolvi fazer uma especialização em História do Brasil. E aí eu fiz essa especialização em História do Brasil, ou especialização em Recursos Humanos. Quando eu terminei os Recursos Humanos, aceitar o mestrado na UESC. Só o que acontece? Eu fui reprovada na UESC várias vezes. E aí eu fiquei muito triste, eu ficava muito triste, e eu pensei, eu acho que eu vou tentar a USP, porque se for para ser reprovada, que pelo menos eu seja reprovada na USP. Esse foi o meu pensamento. E só que o que acontece? Que eu esqueci de falar. Quando eu estava na especialização de História do Brasil, na minha banca tinha um professor que era doutor pela USP. E quando ele leu o meu projeto, os professores estavam falando para mim, né? Mas você é turismóloga, o que você quer aqui? Não tem cabimento, assim, questionando para mim. E aí, esse professor que formado pela USP, hoje trabalha na UESC, ele falou, não, eu gostei do projeto dela e qualquer coisa eu posso orientá-la. Então, foi a partir disso que me despertou a USP. Eu fiquei imaginando, poxa, se um professor, doutor formado pela USP, viu o meu projeto de forma interessante, então eu posso fazer um projeto e pleitear uma vaga do mestrado na universidade. E foi assim que eu fiz. Aí eu comecei a estudar desde 2015, tá? Eu comecei a estudar. E 2016, aí no final de 2015, eu tentei um mestrado, mas eu fui reprovada na prova de proficiência. E 2016 eu fui aprovada. Então, em 2016, eu começo a estudar na USP.
no campus EASH. Tem vários campos aqui na universidade e antigamente o meu campus era da EASH. Hoje, atualmente, eu estou no campus do Butantã. Aí estudei na EASH, eu pesquisei a pós-graduação em turismo no Brasil. Foram 3 anos de estudos. Depois disso, em 2019, 2018, eu comecei a dizer, antes de terminar a minha dissertação, eu falei que eu queria ir para a área da educação, que seria melhor para mim, porque ia abrir mais espaço e tal, e como abriu, tá? E aí eu fui, e aí todo mundo falava bem assim para mim, não, Juliana, para entrar na educação você tem que ser pedagoga. Como é que você acha que uma turismóloga vai entrar na faculdade de educação? O que você, qual é o link que você vai fazer? É muito estranho esses questionamentos que as pessoas falam pra gente, porque, como você falou no início aí da sua fala, é interdisciplinar. Tudo, né? Tudo tem interação, tudo se liga. E aí eu falei, se for por isso, eu vou entrar na faculdade de pedagogia. E hoje eu sou pedagoga porque me falaram que para entrar na faculdade de educação eu tinha que ter pedagogia. E aí eu fiz o curso de pedagogia e foi muito bom. Tá? Foi muito bom porque abriu outras portas para mim também. Aí eu fiz o curso de pedagogia e fui e tentei o doutorado na faculdade de educação. Que eu fiz, um processo, eu acredito que é um processo bem... É um processo tenso, como você é da educação, você sabe. É um processo tenso, porque você concorre com mais de 300 pessoas. Eu nunca vi nenhuma linha só, tem mais de 300 pessoas concorrendo com você. Acredito que para 10 vagas, não sei se na minha época foi 10 vagas, eu acho que foi 10 vagas só para minha linha. Então, assim, foi muito concorrido. Mas para quem quiser estar assistindo aí, quiser tentar o doutorado ou o mestrado em educação, é só ter um bom projeto. Hoje, a faculdade de educação, ela solicita que você escreva a sua história de vida, quem é você. Então, assim, a partir do momento que você escreve quem é você, de onde você veio, isso tudo os professores estão... E qual é a sua relação do seu projeto com sua história de vida. Então, eu acredito que agora, com isso, eu acredito que facilitou mais um pouco. E aí, eu fui aprovada dentro desses candidatos e estou no meu... eu entrei em 2020, aí 2021, 2022, 2023, eu estou no meu segundo ano, não é isso? Eu tô na pandemia, né? Eu entrei na pandemia. Aí na pandemia eu fui para casa dos meus pais, porque não tinha como ficar em São Paulo, né? E aí eu fui para casa dos meus pais e lá eu fiz as aulas online com toda a dificuldade. Foi muito bom, assim, porque os professores, eles foram muito receptivos, assim, com a gente em relação e se a internet for ruim, você não se preocupe. Então, assim, eu tive muito apoio da minha orientadora, dos professores, e aí eu consegui fazer todas as disciplinas nesse tempo de 2020 e 2021, que a USP não estava, enfim, com disciplinas. E aí depois eu voltei para a USP e estou continuando o meu doutorado. O que acontece? Aí eu qualifiquei em agosto de 2022, ano passado, e só estou terminando enfim, a minha tese, tá? Eu espero que já esteja quase pronta para próximo ano eu já defender. Mas no mais é isso. Certo. Puxa,
Juliana, você falando me deu várias ideias aqui, sabe? É, Sim. enfim, eu queria, antes de te perguntar mais sobre como está a sua pesquisa, qual é o assunto, né? Eu queria te perguntar umas coisinhas pontuais sobre o processo seletivo, né? Que é uma barra, né? O processo seletivo. É, a USP sempre foi reconhecida como uma das universidades mais elitistas do Brasil, né? E eu acho que do período que a gente entrou para nesses últimos anos, né? Talvez ela tenha mudado um pouco, né? Talvez ela tenha ah, aderido a alguns sistemas que outras universidades já haviam implementado antes, né? É, toda a discussão sobre ações afirmativas, né? Demorou para chegar na USP, né? Demorou para ser aceita, para ser implementada, né? E sobre isso que você falou, Juliana, que acho que tem muito a ver com a sua pesquisa, né? Sobre uma parte do projeto de pesquisa que tenha ali uma parte da nossa história de vida, né, da história de vida da pessoa que se candidata, né, para uma vaga, isso parece que é realmente uma coisa nova, né, para o processo seletivo da USP. Como que a gente poderia chamar isso? Seria um memorial, uma história de vida? O que que acontece? Seria um memorial. Você faz um memorial primeiro, entendeu? Aí você conta a sua história de vida, mas a sua história de vida tem que estar atrelada ao seu projeto de pesquisa. Mas isso eu estou falando especificamente da Faculdade de Educação. Sim, Tá? Esse é o processo da Faculdade de Educação. Os outros processos eu não sei como é que funciona, mas na Faculdade de Educação, hoje, atualmente, se você for prestar um mestrado e doutorado aqui, você tem que fazer um memorial, então você vai contar a sua história de vida, você vai dizer de onde você veio, onde foi que você trabalhou, seu link e qual é o seu link com o link da sua pesquisa com sua história de vida. Por exemplo, se na minha época tivesse esse link, ia ser as mulheres nordestinas que estudam na USP. Por que esse link? Porque eu também faço parte desse grupo de mulheres que estão estudando na USP. Tá? Então, eu acho que isso aí vai abrir porta para várias pessoas, porque porque tem muitas pessoas que estudam determinado assunto desde a graduação, por exemplo, ou começou também no mestrado, só o mestrado são 3 anos. Isso já é um tempo, acredito eu, um pouco tempo, mas é um tempo que você tem um embasamento ali teórico e prático sobre um determinado assunto. Então, é interessante, apesar que se tivesse acontecido isso na minha época, eu nunca estudei, olha, eu nunca estudei as mulheres nordestinas que estudam na USP, mas eu fui a experiência própria desse projeto. sim. E é isso. Aí primeiro você vai fazer esse memorial, aí você vai fazer a introdução, que seria esse memorial, a sua história de vida com o seu projeto. Depois disso, você vai dizer qual é o seu objetivo central, a justificativa, a metodologia e os resultados esperados. Eu vejo que é um projeto bem simples, tá? É bem simples. O importante é só. Eu acredito que na faculdade de educação o importante é saber se você tem. Como é que eu posso dizer? Não a escrita, mas se você tem o desempenho para arcar com os créditos, para ir para a disciplina, para fazer suas obrigações, entendeu? De forma geral, assim. E também, aí depois disso, do projeto, ele sendo aprovado, você vai para a entrevista. Aí eu acredito que a entrevista é a chave. É É um para outro você momento, dizer para que veio, né? e é um outro momento para articular isso, né? Que você falou da história de vida com conteúdo, né? Acadêmico ali, né? Do projeto, né? Um momento bom para isso também, né? Isso.
Então, assim, qualquer dúvida que tiver, você pode, que o professor tiver ou a professora, você pode, como é que eu posso dizer? Você pode explicar, você pode dizer o motivo pelo qual você escolheu esse tema, quem é você, porque eu acredito que falta muito assim, quem é a pessoa que estuda X Uhum. tema? Ainda mais aqui na USP, entendeu? Porque o ego parece que é maior do que tudo. Então, assim, quem é você em primeiro lugar, sabe? De onde você veio? Como foi que você chegou até aqui? E quando você falou que a USP é seletista, é interessante isso, porque, assim, quando eu vim fazer um mestrado, eu tive que vir 3 vezes, eu tive que vir para fazer a prova de proficiência, depois eu voltei para Bahia, aí depois eu vim fazer a prova de conhecimentos específicos, depois eu vim para a entrevista. Então, ou seja, da Bahia para São Paulo não é nada barato, né? Fora Não, que tem é longe. passagem de avião, tem hotel, enfim, tem várias coisas. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então, isso é o que é triste. Só que o que acontece? Agora está mudando, pelo que eu estou vendo. Então, está fazendo um processo seletivo em uma semana. Aí, em uma semana já resolve. Um dia você faz a prova, no outro dá o resultado, sabe? E também, assim, eu vejo que a proficiência estão aceitando de outras universidades, não só daqui da USP, que aí também é maravilhoso, né? Porque eu acho a proficiência daqui difícil. Sim, sim. E aí, para a prova de mestrado, está aceitando essa proficiência de algumas universidades, que é bacana. Então, por exemplo, se eu sou de Itabuna, né, a UESC ali tem como eu fazer uma prova hoje, se fosse hoje, né, para tentar o mestrado e doutorado, fazer uma prova lá na UESC e o comprovante eu enviaria para o programa. E é basicamente isso, assim. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, eu acho que as pessoas colocam medo na gente que não vai dar certo, mas quando a gente quer e a gente tem vontade de conseguir algo, a gente consegue sim. Com certeza, Juliana. Não, enfim, é, tem várias coisas que a gente pode conversar sobre isso, né? Pra, Sim. só para dar um outro exemplo também, eu lembro quando eu fiz o mestrado, para o exame de seleção, a prova de proficiência, né? O idioma, né? Era, eu lembro que eu fiz em inglês e o que acontecia? Eu fiz no programa de letras. Importante que você explicou, né? Que uma universidade grande como a USP tem vários programas de pós e esses programas têm uma autonomia, né, para criar como vai ser essa seleção, né? No caso do programa de letras que eu prestei, que era um dos programas de letras, essa prova de proficiência, ela era a primeira etapa do processo, ou seja, ela era uma grande peneira. Vários amigos meus pararam ali por conta da proficiência, por exemplo, né, que não passaram, às vezes tiraram um ponto a menos, né, da nota. A nota, às vezes, também é alta. Tem programas que tinha, na época, né, alguns programas colocavam uma nota tipo 80% da prova, né? Aí outros programas colocavam Hum, 50%, 70% da prova de língua, né? E como você falou, essa prova de língua, ela também é bem questionável, né? A gente não sabe muito bem como que essa língua vai ser usada depois para pós-graduação, se justifica ou não, né? Ter esse exame de língua logo de cara, né? Então hoje, por exemplo, como você explicou muito bem, a Faculdade de Educação, por exemplo, já não coloca esse processo logo de cara, né? Da língua. Inclusive, eu lembro que houve um período que os professores debatiam se essa proficiência não poderia ser aceita depois. Ou seja, que se não seria possível que o aluno, a aluna que já estivesse matriculado ao longo da pós-graduação teria um tempo para comprovar essa proficiência da língua, né? Ou seja, se o mestrado é 2 anos, né? Durante esse tempo de 2 anos, ele teria ali um prazo para comprovar essa proficiência, né? Que também é outra coisa que ajuda muito, né? Você já está aprovado,
a pessoa já está aprovada, ela tem também uma tranquilidade para se organizar melhor, né? Para estudar um idioma, por exemplo, né? Então, quando a gente começa a debater o tema, a gente vê que, na verdade, existem várias possibilidades de se propor um processo seletivo, né? E que, historicamente, eles parece que sempre foram bastante elitistas no sentido de criar um programa que fosse difícil, né? Você mencionou, por exemplo, o deslocamento, né? O deslocamento da Bahia até São Paulo. Para quem não tem noção, né? O Brasil, comparado com os países vizinhos, por exemplo, é um país de dimensão continental, né? O Brasil é quase um mini continente dentro da América do Sul, um país muito grande, né? Então, por isso também a gente às vezes se acostuma com umas distâncias que são muito longas, na verdade, né? Então, é 20 minutos, 30 minutos caminhando, tem gente que faz isso todo dia, né? Em São Paulo, mesmo você vê aí, né, Juliana? O pessoal que faz esses trajetos, né, de 2 horas para ir para o trabalho, depois 2, 3 horas para voltar do trabalho, né, todo dia, né? E, então as distâncias são muito longas, né, no país, né? E tudo isso também pode dificultar, né, um processo seletivo, né? Outro ponto que eu achei interessante que você mencionou é que a gente precisa olhar mais para quem é esse sujeito, né, que pesquisa, né? Quem é a pessoa que pesquisa, né? Por detrás dos textos ali, dos artigos, da tese, existem pessoas, né? E geralmente são muitas pessoas envolvidas para que uma tese saia, né? São várias pessoas envolvidas. E isso é muito interessante a gente pensar que, pelo menos da metade do século XX, né, para cá, nos últimos 50 anos, pelo menos, né, várias metodologias foram trazendo contribuições nesse sentido, né? Para a gente pensar o que é a pesquisa acadêmica, principalmente nas nossas áreas, né? Que são mais ligadas a ciências humanas, ciências sociais, né? Aí a gente tem a etnometodologia, por exemplo, né? Mais recentemente a gente tem também a interseccionalidade, que trabalha muito com esses temas ligados aos preconceitos, né? Para a gente entender que todos os preconceitos que podem ocorrer, por exemplo, durante um processo seletivo de pós-graduação, eles são, na verdade, super complexos, né? E a gente precisa, hoje a gente tem mais ferramentas para analisar tudo isso também, né? Talvez uma das ferramentas seja ouvindo a história de vida das pessoas, né, Juliana? Olha, é bacana. Quando você falou aí da questão de Itabuna ou da Bahia para São Paulo, e na época, quando eu fiz, a proficiência era a primeira. Então, por isso que eu fui reprovada em 2015, porque eu vim a São Paulo, e aí eu fui reprovada, e aí eu voltei de novo para a Bahia. E depois eu vim fazer de novo em 2015. Então, ou seja, hoje, agora, por exemplo, na faculdade de educação, você já pode fazer o processo seletivo e a proficiência, o idioma, você pode entregar nesses 2 anos de mestrado. Eu não sei como é que é de doutorado, se doutorado pode entregar depois, mas eu acredito que doutorado também possa entregar depois, mas não só, eu acho que no máximo 2 anos também, que possa vir entregar. Porque, e quando você fala assim, de saber a história de vida, é interessante, porque você não sabe o que aquela pessoa passou, quais foram os processos que ela submeteu. Então, eu acho que é interessante, eu acho que fica menos dolorido do que a gente. Eu sei que um não a gente já tem, né? Mas receber um não é muito difícil ainda. Para todos nós, né? A gente fica triste, não tem esse, né? Que não fica triste. Mas eu acho que deveria ser, e agora eu acredito que está sendo, mais de forma respeitosa com o candidato. Ouvir esse candidato, que ele apresente como é o projeto dele. Então, tem todo esse processo de acolhimento. E eu vi que nesse aspecto, na faculdade de educação, eu vejo que tem esse acolhimento com o aluno, de entender por exemplo, na pandemia, eu não tinha internet, a minha internet não era boa na casa dos meus pais, mas os professores
estavam sabendo, ciente que minha internet estava ruim, entendeu? E aí, quando você fala também desse processo, que as pessoas moram longe, trabalham longe e tal, e eu trabalhava na cidade de Mauá, que eu saía de para dar aula numa faculdade. Então, veja, não é um mar de rosas, né? Tudo tem sacrifício. Então, se você quer ir em busca de algo, você vai ter que passar por algumas coisas para ter para o seu currículo, porque infelizmente ou felizmente a gente tem a CAPES aí para avaliar, seja todos os processos, você tem que ter artigo publicado, você tem que ter capítulo, enfim, você tem que ter uma experiência profissional e por aí vai. Mas acredito que tudo isso é um ensinamento para a gente, para a nossa evolução, como pessoa, como profissional e como espiritual também. Sim, sim, com certeza. Inclusive, a gente se conheceu durante a pandemia, né, Juliana? Eu esqueci de falar isso. A gente se conheceu assim. Bom, de uma certa forma, a gente se conheceu assim, meio que se ajudando como alunos ali, né, da pós-graduação, né? Você me ajudou muito também. E dentro das minhas limitações, eu também tentei ajudar com alguns temas, né, ligado a... Essa parte da escrita também é todo um outro tema também, né, da escrita acadêmica, né? Inclusive eu estava pensando nisso, Juliana, que esse seu projeto de pesquisa, depois a gente vai falar mais sobre ele, eu acho que de alguma forma ele também ajudaria também em como fortalecer a escrita acadêmica dos estudantes, das estudantes também, de alguma forma. Estava pensando aqui, será que se a gente trabalhar mais a história de vida, a biografia, as memórias, os memoriais das pessoas, será que isso também, na escrita, será que isso também não ajuda, talvez, a fazer fluir mais, né, a escrita dos estudantes, né? Porque nós somos muito cobrados em relação à escrita, né? Geralmente a escrita é a grande ferramenta de avaliação nossa, né? E a gente até costuma brincar sobre isso, né? Porque tem gente que se defende melhor, às vezes, pela oralidade, né? Ou seja, numa defesa, às vezes a pessoa sai melhor na defesa, porque ela se comunica muito bem, né? Falando, né? Sustentando bem ali os argumentos na oralidade, na conversação, né? E só que geralmente os filtros, né, de avaliação, eles são muito ligados ainda, maior parte deles, né, à escrita, né, a coisas que a gente escreve, né? E enfim, bom, daí dá para pensar muita coisa de estudo também com relação à sua pesquisa, mas conta um pouco, Juliana, sobre o que você está pesquisando atualmente, e também uma outra coisa que eu queria te perguntar é se você, em algum momento de todo esse processo, se você sentiu, né, alguma discriminação ligada, assim, à sua origem, por exemplo, assim, né? Se você puder comentar um pouco sobre esses temas, seria interessante também. Tá, eu pesquiso as mulheres nordestinas que estudam ou que estudavam na USP, tá? Não tem nenhum período, até mesmo porque eu estou interpretando essa história de vida dessas mulheres em relação ao processo de imigração dela para São Paulo. E é interessante quando você falar da escrita, que eu falo, ai meu Deus, eu sofro, né? E agora, para completar, tem que ser eu tenho que fazer um conto biográfico dessas mulheres. Então, eu vou falar sobre a questão da identidade. O meu projeto está assim, né? A questão da identidade cultural, o que vem a ser essa questão da identidade, que a gente tem a identidade... a nossa identidade é múltipla, então aqui na academia eu sou uma Juliana, com a minha família eu sou outra Juliana, enfim, com os meus amigos eu sou outra Juliana, então a nossa identidade é múltipla e a gente vai mudando constantemente de acordo com o tempo. Até mesmo porque eu morava na Bahia, hoje eu moro em São Paulo, então eu tenho uns costumes
Eu vejo que alguns dos meus costumes baianos modificaram, porque é isso. Cada vez mais que você conhece culturas diferentes, povos diferentes, você vai se adaptando e vai... Eu não sei se eu posso dizer aprendendo, porque a gente aprende com o outro, assim, aprendendo, a gente aprende com o outro as formas, apesar que algumas pessoas ainda falam, olha, esse sotaque aí, eu sei de onde é, você é baiana e tal, então assim, eu vejo que eu não tirei a minha essência de ser nordestina, o que eu vejo em algumas nordestinas que eu já conheci aqui na universidade, até mesmo porque é onde entra aí a questão do preconceito. Porque falam pra gente, você se veste muito colorida, pra que esse brinco grande? Pra que esse cabelão? Pra que jogar esse cabelão pro lado? Ó, inclusive, eu tô com o cabelo todo aqui ajeitadozinho, porque é o que eu mais escuto, pra que eu tá com esse cabelo de lado e tal. Então, esses preconceitos a gente escuta, a forma de falar, às vezes, quando a gente fala muito rápido, você falou muito rápido, o que você está querendo dizer? E quando a gente fala muito lento, você fala lento demais. Então, tem esses... No início, aqui, né? Na USP eu passei por isso, da vestimenta, do sotaque, o jeito de ser. Porque, para falar a verdade, o jeito de ser nordestino, o jeito de ser baiano é único. A gente é atencioso, a gente é prestativo, é completamente diferente realmente de uma cidade fria. Não quero dizer que todos são frios, assim, entendeu? Mas a maior parte, como você, né, é daqui e você é um professor, uma pessoa muito bacana, muito companheiro, muito amigo. Tá, então assim, não são todas as pessoas, mas a maioria, sim, elas são frias e ela quer que a gente se comporte como elas, ela quer que a gente tenha o jeito delas. E quando você se destaca no meio dessa multidão, aí você é mais discriminado, porque é tipo assim, como pode uma nordestina estar aqui sendo melhor do que eu? Sabe? Então, eu vejo que e isso só melhorou, porque eu encontrei um grupo de pesquisa maravilhoso que chama GEL, que é Grupo de Estudos Olímpicos, orientado pela professora Kátia Rubio, tá? E o grupo, ele é uma ajuda mútua de todos os sentidos, espiritual, emocional. Então, aqui eu estou acolhida pelos meus colegas, que hoje são amigos. Então, veja a diferença de você estar em um grupo acolhedor, em um grupo que te entende o seu sotaque, que sabe que você não é daqui. E aí eu fico pensando assim, poxa, a pessoa estuda tanto, e ainda tem preconceito, como é que pode isso? E só que assim, agora eu não vejo mais, eu não vejo esse preconceito, como é que eu posso dizer? Eu vejo esse preconceito, claro, mas eu vejo preconceito assim, se eu fosse você, eu não falava isso. Se eu fosse você, era melhor uma blusa branca e uma calça branca que estava muito bom para a sua apresentação. Não precisa você estar botando esse colar, esse brinco. Então, assim, eu vejo isso, mas é de forma bem sutil, né? Que eles falam de forma sutil. Mas, no fundo, não sei, eu acredito que sempre vai existir. Porque eu espero que acabe, né? Como é que eu posso dizer? Eu quero que eu tô confiante que isso um dia vai acabar. Mas não sei por agora. Eu gostaria que pelo menos aqui onde a gente está, que temos conhecimento amplo de todos, se você quiser frequentar qualquer
biblioteca, você tem a biblioteca de todos os tipos aqui, enfim, museus, cinema, sabe? Tem tudo, tem uma cultura aqui pra gente e a gente não pode ficar enraizado nessas questões de preconceito e discriminação. E aí, voltando à minha tese, eu acredito que essa questão de você escrever a história de vida, a sua história de vida, faz que fique mais leve, porque você só vai conseguir escrever bem quando você entende o assunto. Porque sem você ler, sem você compreender, você não vai ter como escrever com potência determinado assunto. E eu acredito que tudo que é novo te dá medo, realmente. Que nem entrei no mestrado, ai, é novo, te dá medo. Eu estou no doutorado, ai, tem medo. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Por exemplo, eu não tenho medo de falar em público, eu falo naturalmente. Eu fui participada para a entrevista, eu não fico nervosa. Você me convidou aqui para a live, eu não estou nervosa. Então, assim, tem vários tipos de angústia que cada pessoa tem, mas ela precisa trabalhar essas angústias academicamente, entendeu? Sim, sim. E é isso. Muito bom, João. Você falou bastante sobre identidades, né? Isso eu acho que é bem interessante, porque durante um tempo também durante o tempo se pensava que, sei lá, por exemplo, identidade brasileira era uma só, né? Ou tinha que ser uma só, né? E durante muito tempo se associava identidade à nacionalidade, né? E hoje em dia a gente já consegue perceber que bom, existem várias formas de ser brasileiro, por exemplo, né? De uma pessoa ser brasileira, né? Existem várias formas, são várias culturas, né? A gente pode chamar assim, né? Dentro do Brasil, né? Sem contar também os temas da globalização, da imigração, né? É, então, esse tema da identidade foi crescendo muito, né? Principalmente ao longo do século XX, né? E agora no século XXI esse tema é super importante, né? Eu acho. É, e eu costumo comparar isso, Juliana, com o que o pessoal fala dos atores e das atrizes também. No teatro, ou no cinema, na produção de novela, né? Que geralmente os personagens têm várias camadas, né? Tem várias camadas ali, são pessoas complicadas, complexas, no sentido de que quando estão com certas pessoas são de um jeito, quando estão no trabalho são de outro jeito, dentro de casa são de outro jeito. E tem muito a ver com o que você falou, né? Quer dizer, ou seja, são várias Julianas, na verdade, né? Que formam a Juliana que você é hoje, né? Isso tem a ver também com a Juliana do passado, né? E a Juliana que se vê no futuro também, né? Imagino, né? E também tem a ver com isso, né? Ou seja, com várias formas como as pessoas nos veem também, né? A aparência que acaba passando para as pessoas e as pessoas às vezes avaliam como bom ou às vezes avaliam como ruim, enfim. É um tema super complicado mesmo, né? Complicado no sentido de que tem muitas nuances, né? O tema da cultura, né? E eu queria, enfim, eu queria mais uma vez agradecer também, Juliana, por você poder estar conversando, né, sobre esses assuntos que envolvem muito também a sua trajetória de vida, né, sua trajetória pessoal, né, e eu queria, assim, que você dissesse, assim, pra gente, você já falou bastante, assim, né, sempre quando a gente conversa, você encoraja bastante o pessoal que está ouvindo, assim, a seguir estudando, né, você sempre tem esse discurso que eu acho bem, bem legal, bem bonito, assim, né, e que conselho você daria, assim, para o pessoal que é talvez mais jovem e quer entrar na universidade, ou o pessoal que já concluiu um curso e quer entrar numa pós-graduação? Que conselho você daria, assim, pro pessoal, assim, que quer seguir, Olha, o conselho que eu daria, eu mandaria uma mensagem, eu pesquisaria no Google
na universidade, né? Você quer a Universidade de São Paulo. Você vai entrar lá no site da Universidade de São Paulo. Eu quero o programa de pós-graduação X. Eu vou entrar nesse programa, vou pesquisar quem são os autores, quem são os professores, e nesses professores eu vou escolher o que faz parte, que mais dialoga com a minha pesquisa. Lá vai estar o e-mail dele. Nesse e-mail, você vai dizer, você vai mandar um e-mail para esse professor: olá, tudo bem? Meu nome é X, gostaria de pleitear o mestrado, o meu projeto de pesquisa é X, e então você tem um contato com esse professor. Esse professor vai lhe responder. Se ele não lhe responder, você já procura outro professor. E aí, se esse professor responder, você fala que gostaria que ele fosse seu orientador, que ela fosse sua orientadora. A partir disso, você vai ter que fazer todo o processo seletivo. Você sendo aprovado no todo o processo seletivo, na entrevista, se esse professor identificar com a sua pesquisa, se for realmente o tema dele, ele pode te aceitar ou então encaminhar para outro orientador. Outra coisa também, antes de vir a São Paulo, eu estou falando da Universidade de São Paulo, mas pode ser qualquer universidade, tá? Você também pesquisar, por exemplo, a assistência social. Eu não tenho condições, como é que eu faço para morar num conjunto residencial? Então, você mandar uma mensagem para um assistente social, pedir orientação, porque isso eu não tive, eu tive que vir aqui, tive que pagar pensionato para ficar, que foi horrível também. É porque eu não contei tudo da minha vida, o que eu fiz para ainda permanecer em São Paulo. E até mesmo porque quando tem esse processo de migração, se vocês forem ler aí alguns livros sobre migração, o processo de migração a gente só conta a parte do sucesso. A gente não conta a parte que a gente sofreu para chegar em determinado... conseguir determinado título, determinado trabalho. A gente sempre conta a parte do sucesso. Então, sempre quando a gente volta para a nossa cidade, a gente não consegue, e é incrível isso, porque eu não consigo dizer, olha, eu falo aqui para vocês, olha, foi muito difícil, eu passei preconceito, eu morei com 3 meninas que eram horríveis comigo. Então, isso não, as meninas não aqui do CRUSP, tá? As meninas que eu tive que alugar um pensionato perto da EASH, porque eu estudava na EASH em 2016. Então, a gente não fala esse processo de sofrimento para as pessoas. E não é só a minha fala disso. Eu vejo outras pessoas que migraram também contando que foi maravilhoso e tal. Eu não sei, até mesmo é um processo que você ainda quer aceitar, que você passou, que você não entende, que você passou por aquilo, que você acha um absurdo. Até hoje eu acho um absurdo ter passado por algumas coisas. Mas tudo bem, a vida segue. E aí você entra, né? Então você vai ter um contato com a assistência social, ou seja, agora o mundo é para todo mundo, a internet está aí, você pode ter contato com quem você quiser para você conseguir qualquer coisa. Então você manda uma mensagem também para a assistência social, para solicitar, para saber como é que é o processo, quando é o processo de moradia. Então para quando você vir para São Paulo, você não ter que procurar tudo, não passar pelo que eu passei. Ficar ainda em um pensionato, tentando a vaga do processo seletivo, aqui da USP, sendo que você passa primeiro, você fica em um alojamento com 16 meninas de vários estados, que também foi interessante. Mas assim, para a gente vir com mais calma, para que você pedir ajuda para pessoas que já estudam aqui na USP, se você tem algum amigo, algum conhecido, para te indicar. E, então, isso aí eu acho que seria muito importante, para você não sofrer tanto com choque cultural. E no mais, o que tiver de ser, vai ser. Se for para você, vai chegar até você. Eu acredito muito nisso. É isso, Antônio. Acho que você também pode falar alguma coisa aí
Você também pode dizer como é que faz para a gente. Eu estou falando assim, porque assim, para ser menos sofrido, Claro, você já ter tudo por favor. certinho. Uhum. Porque o que que acontece? Você fica muito empolgada, né? Eu fiquei empolgada, meu Deus, eu fui aprovada, então, eu tô indo embora. Eu lembro que eu coloquei minhas roupas, tudo, peguei minhas roupas, tudo, coloquei na mala. Minha mãe, mas você não vai morar em São Paulo, Juliana? Eu falei, mãe, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, eu já tô desde 2016 aqui. Mas é isso, sabe? Você tem que ter uma orientação ali de pessoas que já estão aqui. Vocês que estão me ouvindo, se quiser me mandar mensagem, se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui para ajudar, tá? Agradecer também à Universidade do Equador por estar me recebendo. Esqueci de falar isso, que é muito Não, importante, tá, imagina, professor? né? A honra é nossa. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, viu? Não, a honra é nossa. A gente fica contente de poder te escutar e vamos fazer, se possível, mais vezes, né? Outros eventos assim com você. É sempre bom. Eu queria finalizar também com esse ponto, que eu acho que você tocou num ponto crucial, Juliana, que é quando a gente está buscando assim, uma universidade para estudar, ou às vezes uma cidade, né, nova, onde pintou um trabalho para a gente, é muito importante mesmo pensar assim, como que é a estrutura, né, desse lugar, né? No caso da USP, eu também acho assim, Juliana, eu também concordo com você. É, Enfim, é uma universidade historicamente elitista, tem seus problemas, mas apesar dos pesares, ela tem um serviço social que eu acho que é um serviço social é, forte, tem um programa de permanência bem interessante, se a gente comparar com outras universidades de São Paulo, pelo menos. Eu acho que tem um programa de permanência interessante. Sempre pode melhorar, claro, e nós também estamos para isso, né, para dar sugestões também, né? Mas eu acho que, por exemplo, a Faculdade de Educação, o programa de pós-graduação da Faculdade de Educação é o maior da América Latina, né? Tem muitas linhas de pesquisa, muito variado, né? E realmente é um programa mais pioneiro nesse sentido de ações afirmativas dentro da USP, né? É pioneiro nesse sentido. Então, é uma experiência que realmente é bem interessante. Só comparando o programa de pós da Letras com o programa de educação da USP, foi pelos quais eu passei, né? Eu já senti muita diferença. Eu já me senti muito mais acolhido no doutorado do que no Sim. mestrado, sabe? Me senti muito acolhido na FIUSP, assim, com relação aos temas que eu trabalhava, né? É, com relação a um pouco da minha origem socioeconômica, eu acho que o pessoal da FIUSP é bem mais acolhedor em alguns aspectos, assim. Deu para notar, só de passar de um programa de pós para o outro, deu para notar já, assim, diferença, sabe? Então, eu concordo com você, né? A gente tem que analisar, mapear, né, os efeitos da discriminação, né? Quais são os mecanismos, mas a gente também tem que se empoderar através da universidade onde a gente está, né? Buscar buscar as pessoas que acolhem, né? Felizmente você está num grupo de pesquisa também que parece que é bem acolhedor, né? Porque às vezes os grupos de pesquisa tem mais competição entre os pós-graduandos do que uma convivência, né? Então, eu acho que você levantou temas super interessantes que afetam justamente a trajetória, né, Juliana? A trajetória das pós-graduandas, né? Se você tiver ainda um tempinho, eu queria te fazer só mais uma última pergunta, que é sobre a Deixa eu última. sair daqui, porque parece que a internet. Eu não estou te ouvindo direito. Ok, Pode falar. ok. Deu uma melhorada já na conexão. Eu queria só Melhorou te fazer uma agora? última pergunta, Juliana. Sim, Sim. dá para te ver bem. Sim. Se você tiver só mais um tempinho, eu queria te perguntar sobre o estudo que você fez sobre
as pós-graduandas que são mães na universidade. Teria como você falar um pouquinho sobre isso? Que eu acho que é muito interessante esse seu estudo. Então, o Prolan, que é Deu uma travadinha, vamos ver se volta.